Bom dia, internet. Meu nome, embora você possa não tê-lo ouvido com muita frequência no meu canal, antes é Graves. E eu quero dar as boas-vindas a esse evento comemorativo dos 100 mil inscritos do Cathode Ray Dude. Ou como eu pensei em chamá-lo, Manhã com Gravis. Temos um ótimo show para vocês hoje. E por mais que pareça um pouco, eu não estou brincando. Deixe-me explicar. Então, alguns de vocês provavelmente estavam aqui para minha grande transmissão de inauguração de estúdio no ano passado, a grande maratona de 12 horas. E você deve se lembrar que eu não tinha nenhum plano, nenhuma programação e nenhuma ideia real do que eu deveria fazer por 12 horas. É meio difícil descobrir como transformar um canal que é sobre ensaios de vídeo em um show ao vivo. E eu não sou um milagreiro, então foi uma espécie de bênção disfarçada. Eu não pensei em nenhuma ideia porque eu não poderia ter executado nenhuma delas. Aquela transmissão foi uma catástrofe. Você deveria estar lá. Eu não ajustei a horizontal ou a vertical. Na verdade, passei o tempo todo ajustando meu set ao vivo na frente de todos. E por algum motivo, aparentemente ainda nos divertimos. Não acho que ninguém esperava que eu cantasse e dançasse, e tivesse um monte de programação alinhada, mas ainda assim, foi meio notável o lixo que acabou sendo. Eu não tinha um PC de streaming com recursos para executar nem mesmo minhas aspirações mais mínimas. Então, o que eu esperava transformar em um pequeno programa de TV, com vários ângulos de câmera e um monte de atividades planejadas, acabou sendo uma luta louca para manter mesmo um único ângulo funcionando. Mas eu estava pedindo dinheiro para comprar novos equipamentos, então duvido que alguém tenha ficado surpreso por eu não ter o que precisava. E quero dizer, eu ainda meio que não tenho. Acontece que o dinheiro não rende tanto, especialmente depois dos impostos. Então ainda não estou exatamente onde queria estar. Para falar a verdade, usei a maior parte do dinheiro na caixa de transmissão que estamos usando agora. Mas de qualquer forma, ainda preciso de um monte de coisas, como uma segunda câmera, por exemplo. Seria muito útil. É impressionante como é difícil encontrar dinheiro para esse tipo de coisa. Você sabe ferramentas essenciais, certo? Caramba, Louise, como você consegue pagar por elas quando há tanta porcaria no eBay para comprar? Então, de qualquer forma, para aqueles que me viram chegar até aqui e querem me ajudar a chegar mais longe, estarei perseguindo vocês por doações durante o show. Tenho um pequeno banner inferior que daria minha adorável namorada e operadora de mixagem hoje colocará periodicamente para pedir dinheiro a vocês. Você quer dizer oi para nós? Olá. Ela é uma ótima escolha para isso, porque ela jogou muito. E se eu quisesse alguém que fosse realmente bom em apertar 2 botões ao mesmo tempo, acho que estou no caminho certo. Mas você sabe, não acho que seja egoísta ou algo assim, para dizer que estou aqui, fazendo isso porque estou orgulhoso de mim mesmo pelo que conquistei. Essa é a coisa mais interessante que já fiz em toda a minha vida. Não acredito que consegui fazer isso. Tenho meu próprio estúdio. Veja, eu fiz um trabalho do nada, apenas apontando uma câmera para mim mesmo e dizendo coisas que pensei. Estou muito orgulhoso. E se você também estiver, por que não chamamos isso de festa de aniversário do meu canal? E se você quiser contribuir para me dar um presente legal, seria ótimo. Na verdade, estou pensando em comprar um laptop novo. Pela primeira vez na minha vida, todos os laptops que já tive eram literalmente do lixo. Eu os tirei do lixo. Estou olhando para um desses da Lenovo. Parecem bons, enfim. Na verdade, espere um segundo. Olha só a Bip Boop. Vamos lá? Vou explicar isso daqui a pouco. Era a cabine telefônica. Desculpe, só um segundo, pessoal. Lá vamos nós. Alguém me ligou, vou explicar o porquê. De qualquer forma, enquanto eu ainda vou implorar por dinheiro como da última vez, o resto da transmissão deve ser algo totalmente diferente. Não pretendo passar o tempo todo me desculpando por problemas técnicos. Por um lado, tem melhor hardware, câmeras melhores, melhor caixa de transmissão. Agora tenho uma equipe e um plano, um programa de verdade. Decidi que se vou comemorar ter mais olhos em mim do que nunca, gostaria de fazer o que sempre desejei ter feito, que é fazer um pouco de televisão de verdade. Então, este vai ser um programa de TV de verdade, um que espero que seja divertido por si só, e não apenas porque todo mundo adora me ver aparecendo. Como eu disse, é difícil transformar o que eu faço em uma apresentação ao vivo. Então, decidi apenas fazer um talk show. Tenho uma fila de convidados que estarão comigo durante todo o dia. Tenho sorte de ter alguns grandes amigos que concordaram em vir e tentar me ajudar a preencher esse tempo. Um deles, na verdade, acabou de ligar para cá. Eles estão entrando na sala verde agora, então sou muito grato a todos eles. E eles estão trazendo alguns gadgets bem legais que gostariam de mostrar a vocês. Incluindo pelo menos um que é bem lendário, se vocês estiverem nos círculos certos. Então isso vai ser bem diferente de tudo que já fiz antes. E a câmera 1, uma última diferença é que provavelmente não terei muito tempo para conversar, receio. Estou dando uma olhada. 350 pessoas no chat. Que legal!
Mas tenho que ser honesto, alguém vai monitorar. Tenho algumas pessoas, mas não vou ter a chance de falar com nenhum de vocês diretamente. Tenho medo de falar com os convidados praticamente o tempo todo, então não poderei responder perguntas. No entanto, meu aparelho de fax está conectado, e você verá o número periodicamente na tela. Então, se você realmente quiser entrar em contato, me envie um fax e veremos o que acontece. Na verdade, recebi um. Acabei de receber. Acabei de ouvir a linha tocar, mas recebi uma, na verdade, antes do show começar, que quero compartilhar com vocês. Achei isso esta manhã, nem sabia. Achei isso interessante. Então, quando você anunciou que tinha uma linha de fax, conectei uma impressora antiga de família com fax embutido. E desde então ela está lá embaixo, conectada à parede, interceptando todas as chamadas de telefone fixo para o número. Hoje passei por ela e notei algo na bandeja. Uma correspondência indesejada. É o tipo usual de vamos comprar seu carro. Na verdade, temos aqui, mas eu nunca esperaria que saísse aleatoriamente da minha máquina de fax. Você já viu algo parecido antes por fax? Sim, com certeza já vi, câmera 2, você foca aqui. Aí está. Nós compramos seu carro usado. Essa é uma das minhas coisas favoritas. Aquela história que alguém fez há algum tempo sobre. Se você é um pesquisador de malware, é tão chato hoje em dia porque não importa o quão inteligente seja. Não importa que tipo de criptografia multicamadas enterrada e injeção de memória. Quando você finalmente chega ao fundo e descobre o que ele faz, ele é um minerador de Bitcoin. Nós compramos seus carros e caminhões indesejados. Só isso é tudo que o spam é agora. Então sim, não prometo que lerei nenhum desses faxes. Nós o encaixaremos, se e quando pudermos. Mas não posso prometer nada, porque, sejamos honestos, nunca fiz nada parecido antes. Oh, me desculpe, acabei de ver uma mensagem de bate-papo. Como posso enviar um fax em 2022? Pesquisa aí, acho que é o Fax Zero. Não sou afiliado a eles, mas eles permitem que você envie um fax online. Não acho que custe muito, mas de qualquer forma, sim, nunca fiz nada parecido antes e mal sei se consigo fazer. Não sou Letterman nem de longe. Então eu adoraria dizer que esse vai ser um show engraçado ou um show emocionante, ou pelo menos um show interessante. Sinceramente não tenho ideia. É completamente novo para mim. Acabei de decidir que queria fazer algo entre o horário noturno e a velha TV tecnológica. Então vamos descobrir se eu realmente consigo. Estão chegando todos os faxes. Recebemos 3 faxes até agora durante essa introdução. Isso é ótimo, pessoal. Algo aí vai ser adequado para mostrar. Então sim, vou chamar meus amigos aqui. Vamos só falar besteira. Vamos dar uma olhada em algumas coisas legais e vamos descobrir juntos se eu sirvo para a televisão. Talvez seja divertido, talvez seja mortificante. Talvez eles sejam apenas silêncio. Talvez alguém peide tão alto que não conseguimos falar nada seriamente pelo resto do dia. Não sei. Mas vamos deixar meu primeiro convidado pronto agora. Então voltaremos em alguns minutos. Depois que eles estiverem com o microfone e tudo, fiquem por aqui. Muito bem, bem-vindos de volta. Então, essas são minhas primeiras convidadas. Esta é Astrid. Bom ter você aqui. E Sarah, bom ter você aqui também. E eu as trouxe aqui para falar sobre telefonia, entre outras coisas. Mas primeiro, você dormiu bem ontem à noite? Felizmente, sim. Ah, tudo bem. Precisou de algumas tentativas. Posso imaginar o porquê. Há certas palavras que não vamos dizer hoje. Essa provavelmente foi uma delas. E você? Sim. Excelente. Sabe o que é chocante que eu fiz? Eu estava pensando. Isso não acontece há séculos. Fui para a cama na hora do senhor 10:30. Isso é tão adulto da sua parte. Bem, quer dizer, você já olhou o que está acontecendo aqui? Eu pareço uma criança. Quer dizer... Uau. Ops. Bem, de qualquer forma, deixando isso de lado. Eu tinha um monte de outras perguntas escritas aqui, mas parece que as perdi todas. Então vamos começar do zero, vamos improvisar. Então eu trouxe você aqui para falar sobre telefones, nominalmente. Exceto que você me disse que não sabe muito sobre telefones. Não sei, e acho que a Astrid também não. Vocês são os instrumentos, é isso? Não sei mais do que uma pessoa comum. Isso é justo, não é difícil. Está certo. Eu acho que se fosse Sim, eu conheço mais de 5 telefones, e eu sei sobre eles. Sim. Sim, um círculo social só pode realmente conter cerca de 100 telefones. Certo. Então você começa a encher sua unidade de armazenamento. Eu enchi minha unidade de armazenamento tanto que tive que comprar uma propriedade comercial inteira para me mudar para ela. Não estou brincando. Tudo isso estava na minha unidade de armazenamento. Eu sei que todo mundo não consegue ver isso, mas eu tenho cerca de 8 racks ali. A ótica não é ótima. No museu, temos 2 unidades de armazenamento, e ambas são muito grandes. E eu acho que parte da nossa propriedade pessoal está vazando para a unidade de armazenamento do museu.
E parte da propriedade do museu está vazando para a nossa unidade de armazenamento. É tudo muito nebuloso. Naturalmente, é. Assim que acontece a partir daí, vamos falar sobre o museu. Então este é nominalmente onde você trabalha? Sim. Sim. Provavelmente há outras coisas que você faz por mais dinheiro, mas não precisam ser mencionadas. Nenhum de nós está aqui para falar sobre nossos empregos diários hoje. Por que faríamos isso? Lembre-me, qual é o nome formal correto e real do lugar? Museu Connections, Seattle. Aí está. Há mais de um. Ah, é? Faz parte de alguma... É uma organização? Sim. Fazemos parte de uma cabala maior. Não é realmente uma cabala. Fazemos parte de uma organização chamada Dagakatchen, que tem um museu em Seattle. Esse é o nosso. Um museu em Denver e um arquivo em Denver. Esse é o seu TLD, então você tem seu CBE. Sim, então há. Há siglas para dias. Porque com telecomunicações você tem que ter siglas, caso contrário, o que você está fazendo? Claro. Faz parte da história das telecomunicações. Sim. Ah, ok. Excelência em siglas. Sim. Mas em termos reais, o lugar em si fica em Georgetown. Certo? Eu sempre fico confuso. É como uma das pontas de Georgetown, tenho certeza. E é uma central telefônica em funcionamento. Sim. Então, o andar térreo e metade do segundo andar são uma empresa telefônica de verdade. E a outra metade do segundo andar e todo o terceiro andar são nosso museu. Então podemos ser um museu do telefone em uma central telefônica, o que é realmente ótimo quando você vê o equipamento que temos. Porque se você sabe o que temos, é muito evidente que não pode estar em nenhum outro lugar. Eu adoraria puxar uma foto aqui, mas todas as fotos no Google estão aparecendo em resoluções muito baixas. Mas teremos uma aqui em um momento. Isso é muito legal. Sim, essa não é nada ruim. Também você não está nele. É impossível fotografar o museu porque tudo é muito compacto. Certo, verdade. Eu esperava uma foto de fora dele. Então, na verdade, sim. Aqui em cima é meio difícil de ver. Nós nunca tentamos isso com convidados, então eles estão um pouco no caminho. Vocês podem pesquisar depois. Museu Connections. Museu Connection Seattle. Ou se você esquecer, basta pesquisar por Museu do Telefone Seattle e nós seremos o único resultado literal que aparecerá. Mas não há fotos do lado de fora, porque não há realmente um lado de fora. Ah, você sabe de uma coisa. Uau, olha isso! Não pensamos muito bem sobre onde a imagem do canto deveria ficar. Vou enfiar minha cabeça nele. Lá está o Museu das Telecomunicações. Faz parte do show. De qualquer forma, então, mas resumindo, é um grande edifício de concreto do lado de fora, do qual não há janelas. Há muito poucas. Algumas. O que seria, você sabe o motivo real por trás deles não terem janelas. Então, ok. Então a questão é que eles costumavam ter. E quando digo costumavam, quero dizer como antigamente. Nos anos 20, 30 e 40, eles tinham prédios bonitos com janelas enormes, porque não havia iluminação decente. E a única maneira de iluminar o ambiente era ter essas enormes janelas externas que deixassem a luz do sol entrar. Mas nos anos 60, 70 e 80, eles ficaram mais preocupados com roubos, arrombamentos, vandalismo, esse tipo de coisa. Apenas segurança. É uma questão de segurança. E o prédio parou de ter funcionários 24 horas por dia. Eles passaram a trabalhar apenas durante o dia. E para ser claro, desculpe, porque acho que nenhum de nós disse isso. O que estamos falando aqui, central telefônica, é onde todas as linhas telefônicas físicas que compõem a rede telefônica se juntam para serem conectadas, para que você possa falar com outra pessoa e muitas outras funções. Mas o ponto é a central telefônica, onde todos os fios estão e onde todos os equipamentos de comutação estão, que é onde você trabalha. Certo. Ah, desculpe. É uma espécie de ancestral do data center moderno. Sim, certo. Bem, é de onde os hacks vieram, certo? 100% sim, é por isso que eles têm 19 polegadas de largura, porque todo o equipamento telefônico tem 19 polegadas de largura. Qualquer pessoa que tenha trabalhado em um data center está de alguma forma conectada à história das telecomunicações, porque as telecomunicações foram a primeira vez que tivemos redes. Certo. Muito profundamente conectadas. Tipo, mais do que a maioria das pessoas reconhece. Sim. Há mais diferença do que você esperaria entre a aparência de uma confusão de cabos de data center moderno e a confusão de cabos telefônicos, porque você não usa tantos cabos na rede telefone. Você usa fios, eu acho, é correto dizer, certo? Então, em um data center moderno, você tem esses enormes emaranhados, 5 cabos, e eles são todos distintos. Você sabe, cada um é um módulo com um plug na ponta, mas em telefones é muito mais. Tudo costumava ser soldado, não era? Sim. Acabei de montar um circuito na semana passada. Soldei 800 conexões individualmente à mão. Uma de cada vez. Uau! E assim, cada assinante de cada linha telefônica em cada escritório central, em todos os lugares, milhões de pares de fios, todos soldados à mão, em algum lugar. Sim, tem tipo formas de cabos no museu, que são literalmente tipo mais grossas que meu braço.
Tipo, mais grossas que meu braço. Sim, E é só em um quadro, só em um aparelho. A forma do fio é, tipo, maior que meu pulso. nossa, Luiz. Na verdade, eu não quero fazer isso muitas vezes ao longo do show aqui. Mas eu preciso verificar. Estamos ouvindo som por todo lado. Ok, ótimo. Desculpe, só momentaneamente nós só testamos isso com convidados uma vez. E foi há uma semana, então. Eu tive um pânico momentâneo, mas enfim. Mas você não trabalha em nenhum dos equipamentos de comutação atuais? Não, eu acho que... Nós temos uma pequena sobreposição. Tipo, um pequeno diagrama de Venn, entre o que Astrid e eu fazemos. Eu geralmente paro em 1970, então eu... Tipo... Eu sou como um gênio do cérebro de qualquer coisa de 1920 a 1970. E então, depois disso, eu simplesmente caio completamente. Tipo, do penhasco do conhecimento. Astrid, você é tipo 1950A, tipo 1980? 80, sim. E é aí que você está. Tipo, sua colmeia de conhecimento realmente vive. E então, eu trabalhei para uma telecom moderna. Mas nós não falamos sobre isso. Certo, sim, isso. Nossos empregos diários não existem. Eles não são reais. Sim. Então eu tenho uma foto aqui de um dos meus interruptores favoritos no museu. Se quisermos colocar isso na tela ali... Na verdade, podemos querer, sabe de uma coisa? Podemos pular para a tela cheia? É possível? Conseguimos? Aí está. Sim. Então esse é o telefone. Esse é o painel. Sim, correto. Este é o que passei 5 anos reconstruindo. Ok. E isso é. Então isso é literalmente. Este é um robô que literalmente conecta fios de telefone para fechar uma chamada. Então, quando falamos sobre computação, não estamos comutando pacotes como em uma rede moderna. Estamos comutando circuitos. Então, quando você, por exemplo, em 1923, quando você está fazendo uma chamada através desta máquina, Você está discando e está construindo um circuito de fio físico entre seu telefone e o outro telefone. E foi isso. Não havia amplificação na época, certo? não. Então eu acredito que você tem basicamente uma bateria, essencialmente. Você tem uma bateria. Então o telefone de cada pessoa tem um alto-falante e um microfone. Sim. E isso foi tudo. Todo o equipamento, todos os pedaços de latão e motores, e rodas giratórias e hastes, e material de fricção, estão todos lá, literalmente, para fazer o equivalente a arrastar um cabo de extensão até a casa do seu vizinho do outro lado da cidade. Isso é 100% verdade. É o mais complicado. Tipo, pessoas conectando. Sim, é um operador de robô. Porque é claro, porque havia operadores antes disso, e também depois disso por um bom tempo, havia pessoas que estavam literalmente apenas conectando cabos de extensão para montar sua chamada. Sim. Mas isso se sobrepôs a muito disso, não foi? Ah, sim. Porque o interruptor do painel foi introduzido quando? Em 1923. Mas eles ainda estavam usando operadores até... Bem, sabemos que eles os estavam usando muito tarde. Sim, o último... Na América, o último lugar a ter serviço telefônico de operador manual foi a Ilha Catalina. E eles pararam com isso em meados dos anos 80. Oh, cara, eu achei que era a década de 70, cara. Sim, acho que assisti a esse vídeo. Acho que a AT&T realmente lançaram esse vídeo, não foi? E literalmente ninguém tinha telefones com discagem. Literalmente você ia até o telefone da cozinha e era suave. Não tem discagem. Você atendia a operadora e pedia Por favor, o número... de quem você quisesse ligar e eles finalmente eliminaram isso. Mas funcionou. Você só tinha que pagar a conta. Então até o fim. Mas isso foi uma exceção. Isso foi incomum. Eles se livraram da maioria deles. Eu diria na década de 50. Na década de 50, porque foi quando eles introduziram o tom de toque, não foi? DDD longos. Então era descagem direto, assinante, descagem de longa distância. Certo. Isso foi. Isso funcionou com pulso. Isso funcionou com U. Totalmente. Desculpe, não quis dizer tom de toque. Eu estava pensando em descagem direta. Houve algumas transições tecnológicas. Havia o serviço de descagem de operador. E mesmo quando você tinha serviço de descagem, como com o painel de comutação nos anos 20, se você quisesse falar de longa distância, você teria que discar para um operador. E então o operador diria, o que você quer para facilitar ao operador? E você diria, eu gostaria de ligar para Portland, por favor. Ok, qual número em Portland? E você diz, não consigo pensar em nenhuma central em Portland. Filadélfia, 2, 3, 4. Seja lá o que for. E então, 20 ou 30 segundos depois, você estaria conectado a Portland. Mas o operador, naquele momento, estava manipulando um sistema de comutação. Você simplesmente não tinha acesso a ele. Às vezes, essa era outra transição. E uma vez que as operadoras conseguiram fazer a descagem de chamadas de operadora, há um vídeo no YouTube sobre isso. Então elas mudaram. Elas fizeram a transição da descagem de chamadas de operadora para a descagem de chamadas de cliente, que é a descagem direta à distância, como ficou conhecida na frase de marketing.
E para nós agora, é apenas fazer uma ligação telefônica, porque realmente não consideramos a distância da ligação quando a fazemos. Ligo para meu amigo em Nova York, super rápido. Leva 2 segundos. Mas isso era um grande negócio nos anos 50. Porque costumava ser que você tinha que ligar para uma operadora. E então, eles construíam fisicamente essa conexão, ponto a pontos, salto a salto. E então, em algum momento, em meados dos anos 50, foi para essa coisa de DDD, de distância direta. Foi monumental, como uma mudança monumental e incomparável na maneira como o sistema telefônico funcionava da perspectiva do consumidor. E eu adoraria passar apenas 2 horas aqui, revisando tudo isso. E talvez um dia nós iremos. Se as pessoas curtirem esse show o suficiente, talvez façamos outro e nos aprofundemos mais nisso. Mas por enquanto, eu quero que todos saibam que muito disso. Isso foi amplamente coberto pela própria AT&T. Eles lançaram uma tonelada de filmes que podem ser encontrados online nos arquivos da AT&T. É assim que se chama. E eles estão no YouTube. Eu acredito que você também esteja no YouTube. Sim, Qual é o nome? É o Museu Connections. é Museu Connections. Deixa verão. Aí está, é esse? Então sim, é youtube.com/connectionsmuseum. Tem uma foto disso ali na tela. E esses vídeos são todos feitos por você. Ou você tem um. Você tem outras pessoas lá que... Às vezes a Astrid faz. Sabe qual é o problema? Quer dizer, sim, bem, o problema é que somos nós que pegamos a câmera. Certo. Há muitas pessoas fazendo todo tipo de coisa. Há todo tipo de voluntários lá que estão fazendo um trabalho incrível em várias coisas. É por isso que perguntei, certo? Porque eu sei que há. Já estive lá várias vezes. Aliás, os passeios são maravilhosos. Se você estiver em Seattle ou perto de Seattle, reserve um tempo, porque é ótimo. É uma ótima viagem. Você não precisa aparecer especificamente quando essas pessoas estiverem lá. Qualquer um lá pode lhe dar um passeio fantástico. E não é um passeio curto. Não, Eles duram de 1 a 5 horas. você está cobrindo 120 anos de história. Sim, E a beleza disso é que, porque são todos voluntários, são todas pessoas que são apaixonadas por isso. Ninguém está, tipo, falando sem parar, ninguém vai. E então, em 1955, e lendo as placas, todo mundo internalizou isso. Eu estava brincando com um amigo que veio à cidade outro dia pela primeira vez. Obrigado por vir ao museu do meu interesse especial. Certo, sim, afinal, o que é onde estamos? Eu sempre pensei em ter casas abertas aqui, mas obviamente eu tenho que ir um pouco além de onde está. Mas de qualquer forma, então o canal do YouTube. Você tem algumas coisas ótimas lá. Você tem um Twitter também, certo? É o mesmo? esse é o Museu Calmo. Que é o nosso antigo nome. Certo, certo. Porque você passou por, o quê? 4 nomes muitas vezes. Sim, são alguns. Alguns. Não sei se devemos mencionar algum dos mais antigos, mas de qualquer forma, então, sim, visitar o lugar é fantástico. Assistir a arquivos da AT&T são fantásticos. Assistir a vídeos do YouTube é fantástico. Você pode se perder nessas coisas, como muitas pessoas que conheci, pessoas que não estavam interessadas em nenhum tipo de tecnologia, e eu as indiquei para isso. E depois elas voltam para mim e dizem, sim, então eu estava lendo. Li sobre como eles fizeram uma geração de tons nos anos 30, e eu fico tipo, eu nem sabia disso. Sim. Há tanta amplitude e profundidade de informações, e muito disso tem, tipo, essas correlações diretas com o que estamos vendo hoje, hein? Você sabe, tecnologia e tudo mais. E você pode entrar em qualquer toca de coelho que escolher. Você pode basicamente ficar assim por 1 ano e se perder. O que todos nós já fizemos aqui. Desculpe, estamos recebendo uma mensagem no chat que diz que o volume aumentou cerca de 5 decibéis quando a tela verde voltou ao normal com ela desligada. Fizemos isso, querida? Duplicamos os microfones na cena do laptop. Sim, teremos que fazer isso. Vamos consertar isso. Obrigado a todos. Vamos nos certificar de ficar longe dessa cena por enquanto. Alguém já enviou um fax? Meu Deus, está tocando. Não parou de tocar desde que começamos. Querida, estamos recebendo isso com sucesso? Ok, estamos recebendo alguns. Ok, bem. Temos que ir para o intervalo mais tarde e pegar alguns fax. Então, se você enviou sua mensagem especial, podemos lê-la depois do intervalo quando estivermos trazendo o próximo convidado de qualquer maneira. Mas a outra coisa é que alguém comentou que a cor do seu cabelo é fantástica. Obrigado. Eu queria perguntar, isso é profissional ou você realmente consegue fazer isso em casa? É profissional. Ok, tudo bem. É justo. Imagino que fazer isso consistentemente em casa é virtualmente impossível. Sim, eu fiz isso pela primeira vez desde fevereiro de 2020. Apenas 2 semanas atrás. Cara, questão de humor. Sei como é. Sério? Sim, eu fui a uma viagem de trabalho há vários anos porque salvei a empresa de uma ruína certa. Então eles me recompensaram com férias. Bem, mais ou menos, porque eu tinha que ver todas essas outras pessoas que trabalhavam para a empresa. E eu decidi, bem, nenhuma delas tinha me visto antes. Então eu pintei meu cabelo de azul do Sonic. Isso parece maravilhoso. Foi, na verdade, eu amei. O problema é que...
Cada peça de roupa de cama que eu tinha ficou arruinado. Bem, arruinado é um termo forte. Depende. Eu tenho travesseiros e toalhas de cor escura por um motivo. É isso que você tem que fazer. Eu durmo com um saco na cabeça com um buraco na boca. Ei, você conhece a beleza de ter apneia do sono? Você colocou a máscara para poder cobrir toda a cabeça. Só respirar fundo. Aí está. Essa é a coisa mais estranha pra mim, sabe? Tenho uma máquina de CPAP há 10 anos. Eu só descobri há cerca de uma semana. Eu estou tipo, espere um minuto. Vou puxar as cobertas sobre minha cabeça agora. Não fica estranho. Isso é incrível. Essa é uma experiência que eu não conheço, mas vou tentar. Porque sempre que eu sou, tipo, a dorminhoca que é tipo, me dê todas as cobertas. E eu quero todas elas em cima de mim o tempo todo. Sim, sim. Você poderia dormir dentro de um recipiente selado, com apenas a mangueira entrando e não sentir aquele calor desagradável. Oh meu Deus, Sim, exatamente. me faz querer um agora. Quero dizer, tipo, apneia do sono, mas tipo, se eu puder, tipo, puxar as cobertas. Talvez isso, pessoal. Vocês ouviram aqui. Há uma vantagem em ter apneia do sono. Ok. Então podemos ter tempo para falar sobre mais algumas dessas coisas, um pouco mais dessas curiosidades. Mas vamos. Vamos falar sobre o que você trouxe hoje, porque eu não vi nenhuma dessas coisas. Então não vimos. Nós apenas dissemos que traríamos algumas coisas legais, certo? Nós meio que demos a você, tipo, uma vaga, é uma secretária eletrônica ou algo assim. Mas, tipo, não temos. É completamente despreparado. Completamente despreparado. A única coisa que eu fiz foi garantir que ambas as coisas ligar. Então isso é bom. Então, o primeiro? O primeiro que é realmente legal é uma secretária eletrônica de rolo dos anos. Ok, Antes mesmo de falar sobre essa coisa e por que ela é legal, essa coisa é construída como uma casa de tijolos. Ok, é extremamente pesado. Uau, isso parece pesado. Sim, eu até deixei cair o microfone. Sim, você deixou cair seu pacote de microfone ali. Insanamente pesado. Precisamos dar um jeito nisso. Então essas pessoas da companhia telefônica não construíram nada para ser, tipo, leve ou portátil e manusear. Para deixar claro, isso é Western Electric? Então não, isso é realmente construído por uma empresa chamada Ford, que não é a mesma empresa que constrói os carros. Fiquei preocupado por um momento. Essa foi a maneira mais estranha que você poderia dizer isso. Ford Western Electric comprou esta outra empresa. Certo. E a razão pela qual eles lançaram isso é que esse foi um período em que muitas outras empresas terceirizadas estavam tentando lançar coisas que pudessem ser conectadas à rede telefônica. E o monopólio da IT era meio que tipo não. Você não pode conectar coisas à nossa rede. Isso foi por volta de quando? Tipo, meados ou final dos anos 60. Então esse é o telefone pós-Carter, certo? Sim, mas foi quando o telefone Carter estava acontecendo. Não me lembro exatamente em que ano Carter aconteceu. Eles estavam tentando evitar muitos desses acessórios estrangeiros, criando acessórios originais que fariam o que as pessoas queriam fazer. Certo, para que as pessoas não fizessem. Não haveria vontade de lutar contra isso. E então, para ser claro, o telefone Carter foi uma decisão histórica, uma decisão legal, na qual foi determinado que a companhia telefônica não tinha o direito de impedir as pessoas de conectar seu próprio hardware à rede, desde que não fosse prejudicial. Isso estava realmente na decisão, ou foi da companhia telefônica? Na verdade, não sei os detalhes. Ok, sem problemas. Mas de qualquer forma, antes disso, Não me lembro em que ano era o telefone Carter. Era meados dos anos 60. Às vezes também não me lembro do ano. Então, antes do telefone Carter, cada coisa conectada à rede telefônica tinha que ser feita e vendida pela companhia telefônica? Sim, e isso se estendeu a... Eles nem gostavam de adesivos ou coisas que você pudesse colocar no seu telefone, ou coisas que você pudesse adicionar no seu telefone. Eles querem o telefone na mesa. E é isso. Eu não sabia disso. Eles eram muito exigentes. E estamos falando sobre quer dizer, eles não se importavam se você coloca seu telefone em cima de um livro, eu presumo. Queriam dizer sobre como colocar. Algo que tivesse sido projetado. Sim, certo. Então eles ficaram chateados com a ideia de alguém entrar. Era apenas territorialismo. Algumas das secretárias eletrônicas originais eram tipo, havia uma base na qual você colocava o telefone e que indutivamente tirava o som do telefone. E havia uma alavanca operada por solenoide para levantar o fone cerca de 1 polegada quando ele tocava. O que é notável porque 60 anos depois, 40 anos depois, a Plantronics reinventou isso. Sim, absolutamente. Era um levantador de fone da Plantronics, tipo, dos anos 20 ou 30, ou algo assim. Se alguém não estiver familiarizado, porque alguns de vocês podem ser jovens demais para ter trabalhado em um escritório que usava isso, se você tivesse um fone de ouvido para seu telefone, se você tivesse um telefone Avaya ou Cisco por volta de 98 a 2009 ou algo assim. Os telefones não tinham lugar para conectar um fone de ouvido onde você pode pressionar um botão e ele diz ao telefone, ok, atenda a chamada. Então, quando você ouve seu telefone tocando, você pressiona um botão e há um pequeno robô que vai e atende o telefone.
E você, literalmente, o fone de ouvido apenas intercepta o sinal do telefone. Isso continuou por décadas. Era obsceno. Mas isso era originalmente? Esse era um produto de uma empresa telefônica que você descreveu? Não. Então era de terceiros. E porque era eletromagnético ou acoplado eletromagneticamente, então não seria tecnicamente uma violação. Não está tocando na rede telefônica, não está. Mas isso foi um pouco demais para a Dell. Eles estavam meio desconfortáveis, com isso. Sim, porque eles queriam. Quer dizer, mesmo no que diz respeito a um pedestal para colocar seu telefone, eles venderiam isso a você se decidissem. E eles estavam tipo, bem, nós não vendemos isso direito agora, mas podemos decidir um dia. Então não queremos que ninguém mais forneça isso. Então os clientes continuarão querendo. Sim, então isso. Isso continuou por muito tempo, e o telefone Carter foi a razão de ser tão famoso. É porque essa foi a primeira decisão que os ELA tomaram que disse. Não, você realmente tem permissão para conectar uma coisa a esta rede. E eu acredito que o telefone Carter foi o segundo, porque o Rochafone foi o anterior. Certo. Esse foi o importante, eu acho. O quê? Nos anos 50. Algo assim. Isso aí é uma buzina de plástico. Era uma buzina de plástico, com uma espuma absorvente. Nós temos uma ou duas delas. Sim. Nós temos uma em exposição. Não fazia nada, não era eletricamente ativo de forma alguma. E então o Rochafone original era uma coisa de buzina que você colocava na frente de um castiçal telefone. E então você pode gritar nele. E ele tinha apenas cartuchos de espuma absorvente de som. E ninguém o queria. Na verdade, era meio útil porque, de novo, não havia amplificadores. Você tinha que gritar no telefone quando estava em uma ligação de longa distância. Certo, sim. Porque literalmente seu sinal diminuiria enquanto viajava pelo país se você falasse com uma voz normal. A outra voz. Então você tinha que fazer isso. Olá, Jack. Sim. Você recebeu esses relatórios? Era real. Isso não é mágica de cinema. Isso não é apenas uma coisa de Hollywood. Quando você está assistindo a filmes dos anos 30, 40, 50 e as pessoas estão gritando no telefone, isso é realmente uma coisa real que tinha que ser feita. E se você se lembra da frase "parece que eles estão bem ao lado", é uma referência a ela. Sério? Sim, porque se eles estão bem ao lado, eles estão na mesma central telefônica. Então os fios são muito curtos, e não há amplificadores, e não há ruído. Então você pode ouvi-los muito claramente. Mas se eles estiverem do outro lado do país, há ruído. Eu nunca soube disso. Ponto. Uau. Ok, então me desculpe. Deveríamos continuar com essa coisa que estamos realmente criando. Estamos fazendo um tempo ruim aqui. Essa coisa é uma secretária eletrônica de fita de verdade. Chris, podemos entrar aqui? Câmera 2. Então, tem dois lados. E não consigo abrir este lado, porque está tudo parafusado. E se eu tivesse uma chave de fenda, talvez mais tarde. Deste lado, há um loop infinito de fita. E isto é para o anúncio. E este é apenas uma espécie de loop infinito. E vai de um lado para o outro, para frente e para trás, tanto faz. E este é o lado da mensagem real. E então temos um monte destas. E antes de entrarmos, eu ouvi todas as fitas em todos eles. E sem surpresa, a tecnologia é realmente muito mais legal do que o áudio nas fitas. Claro, na maior parte é sempre assim. Sabe, tipo, você tem essa coisa onde você fica tipo... Estamos recebendo algum tipo de eco. Por quê? O que mudou? Não deveria haver nada. Por quê? Me desculpe, pessoal. Só um momento, vamos descobrir isso. Não faz sentido. Eco resolvido. Você fez alguma coisa? Ok, pessoal, nós. Movi meu microfone de lapela para o outro lado da minha camisa. Porque acho que ele estava apontando para você. Porque eu tinha me inclinado. Oh, meu Deus. Então eu movi para cá. E agora? Oh, meu Deus. Então, na verdade, estamos na verdade. Porque há um ligeiro, deve haver um ligeiro atraso entre os microfones. Sim. Uau. Ok. Então vou lembrar para qualquer outro. Você acredita que eu nunca fiz isso antes? Sinceramente, há problemas piores. Então, de qualquer forma, onde paramos? Então, essa é uma daquelas coisas em que a tecnologia é muito legal e muito divertida. Funciona como secretária eletrônica. E a mensagem do seu ouvido, tipo... Blá, 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 blá. Tudo certo? Sim, sinto muito. Eles disseram que o eco foi embora antes de você movê-lo. Então, agora não temos oficialmente nenhuma ideia do que causou isso. Está acontecendo, pessoal. Ok, sinto muito. Então sim, claro, a maioria. Porque ninguém sabia como deixar mensagens na secretária eletrônica. Ok, então você, em algum lugar dentro de mim. Aí sentimento de... Oh, uau, eu encontrei um monte de secretárias eletrônicas antigas. E, tipo, e se eu encontrar algum? Tipo, mistério de assassinato maluco em uma delas, certo? E vai ser incrível. Então, tipo, 4. Em cada 5 dessas máquinas estavam do tipo, querida, você está em casa. Você quer algumas pimentas da loja?
É para isso que servem as secretárias eletrônicas, certo? É tipo, 1 hora disso. Essa é a beleza, certo? Desculpe, mas acho que essa é a beleza da coisa toda. Nós não gostamos de telefonemas. Não, não. Como telefonemas? Não, eles são terríveis. Eles são coisas horríveis. Horríveis. E a maioria das coisas que os telefonemas são usados é para fazer coisas chatas. Certo? A maioria das pessoas apenas liga. As pessoas brigam e as pessoas ligam e pedem mais papel para o escritório. Falei com você há 3 semanas onde está o meu negócio que eu pedi? Certo? Sim. Mas este é a secretária eletrônica que ficava na central de longa distância em algum lugar aqui em Washington. E eu não sei onde fica o escritório. Então este é a secretária eletrônica do suporte técnico. E todas as mensagens. Então, se você já trabalhou em suporte técnico, sabe como é quando as pessoas ligam e estão irritadas, certo? Sim. Este é essencialmente o técnico suporte secretária eletrônica. Espere, então os clientes ligam. Nenhuma outra central, outros conjuntos de comutação. A Filadélfia liga para você e diz: estou enviando ligações para você e tendo quedas há 3 semanas. Sim, sim, ponto. É isso. Toda vez que envio uma ligação por Seattle, ela não chega aonde deveria. Certo. E há outras pessoas que estão ligando e ficam tipo blá, blá, blá. E isso nesta máquina. Esta é muito divertida. Acabei postando isso no Twitter. Mas o problema, então, podemos ouvir isso se tivermos tempo. Sim. O problema com isso é que eles deixaram números de retorno de chamada. E os números de retorno de chamada estão ativos. Eles ainda são reais e ainda tocam na central de comutação. Então o que eu tenho que fazer se ouvirmos isso é que eu tenho que fazer. Quando eles começam a dizer um número de telefone, eu tenho que apenas silenciar o volume bem rápido. O que eu posso fazer com uma tecla na frente? Ok, então vamos fazer um boulder ao vivo, certo? Que legal! Se fizéssemos isso na pós-produção, poderíamos ficar bem. Poderíamos apenas apitar, tanto faz. Mas isso é televisão ao vivo, baby. Sim, tudo bem. Bem, se você tem um plano, então estou feliz. Rápido. Antes de começarmos, eu vi muitos sistemas de rolo, mas esses cartuchos são notáveis. Sim. Sinto muito, só um segundo. Desculpe. Sinto muito, recebi algumas mensagens de convidados. Acabei de perceber que meu microfone está no mudo, mas está tudo bem agora. De qualquer forma, vá em frente e fale sobre os cartuchos. Sim e não. Então, este é um formato de cartucho realmente. Obviamente. Proprietário, certo? Provavelmente não como nenhum cartucho que você já viu antes. Esta é o carretel de recolhimento aqui, este aqui. E este é o rolo de suprimento aqui. A fita é enrolada em volta do rolo de recolhimento. E o rolo de recolhimento não é removível sem retirar o parafuso da parte superior. Então, a ideia é que você pode trocar o rolo de suprimento se precisar. O rolo de recolhimento basicamente fica lá para sempre. Se eu ligá-lo e tocá-lo, você verá como funciona. Sim, vamos ver se conseguimos fazê-lo funcionar. Tudo bem. Então vamos tentar algo aqui. Ah, sim, é isso mesmo. Temos que fazer isso no improviso. A menos que você queira usar o seu. Isso pode fazer mais sentido. Ok, talvez eu não tenha pensado nisso, mas ok. Porque o seu é um pouco mais fácil de tirar. Então a Astrid vai ter que segurar o microfone dela. No telefone até o alto-falante. E a primeira mensagem sou eu testando. On Monday, March 28th, 2022, at 3:27 p.m. Tá chato, certo? Mas Tudo bem. eu tenho que chegar a, tipo, uma das mensagens reais. Sim, tudo bem. Então, todos esses bips são mensagens que estão chegando. Perdemos. Perdemos. Desculpe pelos bips. Eu sei que eles provavelmente são muito altos. Estou tentando encontrar, tipo, uma mensagem realmente boa, porque tem algumas aqui. Ó, aqui está um. Esse cara está bravo. This is Fairbanks Electricom calling. I'm calling concerning the terrestrial circuits to Fairbanks, circuit number 6 and 84. I have a blockage from you. I've made a man busy to block my traffic towards you. Tone continuity on CCLES. Area code Ok. 4. Ó, nós colocamos as legendas? Nós nunca colocamos. Bem, coloque de novo, as pessoas estão perguntando.
Ah, ok, tudo bem, me desculpe. Lá estão eles de novo. Isso foi fantástico. Isso foi de Fairbanks, Alaska. Sim, então esse cara está basicamente dizendo: eu sou de Fairbanks. Temos circuitos terrestres para você. Espero que vocês tenham ouvido isso. Fairbanks está muito bravo. Sim, ele está tipo: eu fiz eu tive que deixar um homem ocupado do meu lado para cuidar dessa porcaria. Uau, ele está chateado por ter ocupado um cara. Sim. Então ele realmente liga de volta mais tarde. Porque o problema, evidentemente, ainda não foi corrigido. E ele fica tipo: por que ainda não foi corrigido? Blá, 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 blá. Então a fita toda é só uma coisa estranha assim. E não vamos continuar tocando isso, porque nos disseram que todos ouviram todos os números perfeitamente. Então... Ok, bem, não ligue para eles. Por favor, não ligue para eles. Sinceramente, não será o tipo de problema que teria sido há algum tempo, mas ainda assim, sejam educados. Tudo bem, mas você ainda não copiou isso. Mas eu presumo que você vai. Eu copiei. Eu tenho os arquivos. Eu ainda tenho que buscar os números antes de compartilhá-los. Sim, seria fantástico se você pudesse. Se você puder me enviar um link sempre que tiver isso arquivado ou algo assim, e eu colocarei na descrição deste vídeo. Aí provavelmente vou mover para o meu segundo canal em algum momento, mas ele estará lá também. De qualquer forma, então sim. Isso foi muito mais legal do que eu esperava. Tipo, eu sabia disso, tipo, o dispositivo em si seria legal. Eu não tinha ideia de que você tinha mídia para ele, ou algo assim. Sim, isso é um achado. Então, aparentemente, esta é apenas uma fita comum de 1/4 de polegada, certo? É isso? Acho que sim. É normal, uma fita comum antiga, de um rolo comum. Mas apenas está neste formato estranho e bobo. Não esperava por isso. Não exatamente. Bem, aí está. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É realmente notável. Vamos voltar para a segunda tomada, Chris? É realmente notável como os sistemas de fita e fita de carregamento automático eram bastante comuns. Isso não é carregamento automático de forma alguma. Bem, desculpe, mas tem o... Você disse que a tomada do carretel foi consertado. O carretel de recolhimento está consertado. Então você ainda tem que alimentá-lo. Você ainda tem que alimentá-lo. Este pequeno clipe aqui, na verdade. Então você insere a fita, e então enrola a fita em volta deste pequeno sujeito. Ele realmente sai. Parece que você está tentando deixar uma mensagem na secretária eletrônica. Sim. Isso é uma piada sobre você. E então você desliza isso de volta. E então o atrito da fita a mantém lá. Sim, então ok. Eu entendo o que você está dizendo. Então é apenas inconveniente. Sim. É terrivelmente inconveniente. Mas pelo menos é um pouco inteligente, então. Tipo, quando você rebobina. Oh, ele sabe parar. Ele sabe parar na hora certa e coisas assim. O que é, você sabe. Sim, na verdade eu adoraria. Não posso pegá-lo agora. Mas, pessoal, se você estiver curioso, eu tenho uma fita muito interessante que eu gostaria de lhe mostrar. Provavelmente não é rara, mas talvez seja rara hoje em dia. Então, se você ficar por aqui depois, antes que nosso próximo convidado chegue, eu vou pegar isso e mostrar para você bem rápido. Está meio que conectado conceitualmente ao que eu estava falando. De qualquer forma, então eu notei que isso realmente parece um telefone. Isso é um telefone? Não. Então esta parte é usada para deixar o anúncio de saída. Então ele está lá só porque eles não descobriram como ligar, sair e gravar o anúncio? Sim, então você não pode gravar um anúncio de saída nesta máquina, sem estar presente na máquina. Este telefone é apenas um alto-falante e um microfonante. Para que você possa interagir com a máquina sem precisar usar o alto-falante externo, o que, francamente, faz sentido porque não é como se esses elementos fossem caros. Exatamente. O alto-falante e o microfone são extremamente baratos. Quando eles pararam de usar os microfones de grânulos de carbono? Eu sempre penso sobre isso. Eles pararam? Eu acho que não. Eu acho que tipo bem lá pelos anos 80. Sim, absolutamente. Talvez mais tarde. Parece primitivo, mas essas coisas foram incrivelmente projetadas. Tipo, você poderia literalmente derrubar este aparelho do teto no chão e ainda vai funcionar perfeitamente bem. Com certeza. E vejo que tem um botão ali. Sim, certo? Então ele tem. Esse aparelho é diferente dos normais. Se entrarmos aqui... ótimo. Normalmente, em um contexto normal, esse botão seria um botão para falar. Certo. Nesta secretária eletrônica, esse botão é pressionado para reproduzir. Então, estou ouvindo a máquina e pressionarei o botão para reproduzir as mensagens. Ou se a máquina configurou a maneira correta de gravar as mensagens enviadas. Ah, então você pode realmente usar isso para monitorar. Não é apenas para saudação, você também pode usá-lo para realmente ouvir sua mensagem. Com certeza. Certo, é tão próximo de ser um Addictionaphone. É praticamente isso. Ele tem todas as partes do Addictionaphone de uma maneira diferente, certo? Sim, você seleciona o modo no botão, coloca o telefone no ouvido. Você aperta o botão e a máquina faz o que precisa fazer. Absolutamente incrível. Simplesmente incrível. E bem rápido, eu queria mencionar.
porque muitas pessoas provavelmente não sabem do que se trata o microfone de carbono. E eu acho que sei como ele funciona. Então me corrija se eu estiver errado. Microfones modernos. Eu digo modernos. Eu acho que os microfones de bobina eram conhecidos na época. Eu acho que era apenas um design alternativo. Mas de qualquer forma, a maioria dos microfones é de um dos dois tipos de microfone condensador, nos quais eles usam um par de placas capacitivas, blá 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 blá. Mas o tipo de microfone mais bárbaro que você pode esperar encontrar, remontando a muitas décadas, é um microfone dinâmico, onde você literalmente tem tipo um ímã e uma bobina de fio, e é basicamente um pequeno gerador. É um alto-falante ao contrário. Sim, é um alto-falante. Se você pegar um alto-falante como um par de fones de ouvido e trocar os cabos do seu fone de ouvido para que os fones de ouvido sejam conectados ao microfone, e vice-versa, e você gritar no alto-falante, você poderá gravar áudio dessa forma, porque o alto-falante é um microfone. Eles são transdutores, mas apenas porque o tipo mais comum de microfone que existiu por muito tempo foi um microfone dinâmico. Mas o sistema telefônico nunca os usou em seus próprios instrumentos. Na verdade, não. Os tipos modernos de microfones não apareceram realmente em aparelhos telefônicos, até que todas as alienações e as empresas terceirizadas começaram a fabricar instrumentos muito mais baratos. A razão para isso é porque eles exigiam transistores, e eles funcionaram por muito tempo para manter os transistores fora dos aparelhos de estação, porque eles só foram inventados na década de 1950, e foram muito caros por um longo tempo. Então, um dial de tom de toque, por exemplo, tem um transistor bombeando 2 osciladores ao mesmo tempo. Uau! Porque eles queriam otimizar o custo. Certo. Então eles estão apenas misturando os dois sinais na base do transistor. E então adicionar um segundo transistor ao conjunto apenas para amplificar a corrente do transmissor não era razoável. Certo. Então sim. Então o microfone de carbono, pelo que entendi, é você tem um pacote de grânulos de carbono, como pó de carvão. Pó de carvão, ok? É isso. E eles têm uma espécie de espaços de ar entre eles. Naturalmente, eles não fazem isso. Eles não se entrelaçam perfeitamente. Então é um resistor. E você coloca uma voltagem nele. Nominalmente 48. Mas isso é isso mesmo? É algo em torno disso. São algumas dezenas de volts. Sim. Você coloca um pouco de voltagem nele e obtém, digamos, 500 ohms de resistência. Mas se você pressioná-los e... Você os esmaga. Eles fazem um contato melhor. Sim, eles apenas têm mais contatos de área de superfície. E quando você solta, eles meio que se desfazem e a resistência sobe novamente. É assim. E isso muda a quantidade de corrente que flui pelo conjunto proporcionalmente. As vibrações da sua voz. Então, o microfone de carbono funciona assim. Ele funciona dessa maneira. Lá vamos nós, é isso, aí está. Não tem um multímetro à mão, mas se eu tivesse um multímetro analógico, eu poderia literalmente mostrar como eu poderia gritar nisso. E a agulha saltaria, não na escala de voltagem, mas na escala de resistência, em qualquer microfone moderno. Bem, em um microfone elétrico, não faria nada menos que você colocasse, a menos que você recebesse uma corrente. Mas em um microfone dinâmico, eles são geradores minúsculos. Então você gritaria nele. Você veria volts saindo. Não muitos. Este, no entanto, não produz energia quando você fala nele. Mas isso é maravilhoso, porque o sistema telefônico foi baseado nessa ideia de energia da fala, onde você tem voltagem, e agora temos corrente vindo da companhia telefônica. Então estes funcionaram muito bem. E para a banda de voz em questão, eles são ótimos. Sou fantástico. Aí está, tudo bem. Então devemos seguir em frente. Temos apenas mais uns 20 minutos aqui ou algo assim. Então, vamos continuar. O que mais você trouxe? Por que não fala mais sobre isso? Isso se chama estilator. Sempre que você tem que inventar um novo neologismo para a coisa que você criou, ou é muito bom ou muito ruim. Sim. Qual é esse? Eu acho que é bom. Excelente. Houve um problema comum na década de 1950. Quando você liga para a operadora de longa distância e diz: quero ligar para Portland ou qualquer outro lugar, ela anotaria em um pequeno pedaço de papel os detalhes da sua ligação. a hora, seu número de telefone, o número de telefone para o qual você estava ligando, a hora em que fez a ligação, a hora em que a ligação foi atendida. E a hora em que a ligação foi terminada. Detalhes da ligação. Detalhes da ligação. Sim. Porque então isso teria que ser transcrito por pessoas do departamento de cobrança para descobrir quanto você devia à companhia telefônica. No final do mês, porque esse é o serviço principal da companhia telefônica. Isso. Cobrança. Não há propósito em administrar uma companhia telefônica se você não emite contas. Certo. Tipo, é por isso que eles fazem isso? Sim, com certeza. Tem que manter as luzes acesas e pagar os salários. Cada ligação telefônica exigia que alguém anotasse os números e depois alguém os lesse e calculasse com base neles. E isso, tipo... À medida que eles tornavam as ligações telefônicas mais baratas por meio do uso crescente da automação, eles tiveram que descobrir como tornar o faturamento mais barato. Faturamento, literalmente uma melhoria na excelência do faturamento. Sim, sim.
E então, esta é uma tentativa de isso é uma espécie de... eu acho que é um modelo de laboratório. É uma tentativa de reduzir o custo de leitura de contas. Leitura de detalhes de chamadas que são feitas, que são preenchidas por operadores. E então, tipo... havia um monte de maneiras diferentes de fazer isso. Temos um tópico inteiro no Twitter sobre isso. Mas o estilizador é, tipo... Vou pegar o papel. Sim, vamos em frente e vamos começar a nos preparar para uma tentativa aqui. Vamos tirar tudo isso da caixa? Ok. Não tinha certeza se ele vivia na caixa. Algumas coisas vivem. Sabe, isso é um pouco. Essa coisa é um pouco estranha. A propósito, como Astrid mencionou, este é um tipo de modelo de laboratório de uma tecnologia que nunca foi introduzida. Eu já estou vendo isso. E se quiser, Oh, meu Deus. então, o problema, Astrid. Como Astrid já havia apontado, o problema é que os operadores tinham que escrever, sabe? Terabytes de informação por ano apenas para faturamento. E tudo isso à mão. sim, eles estavam literalmente escrevendo e depois transcrevendo bilhões de dígitos por ano. Sim, então quero dizer, com cada um sendo um byte, podemos literalmente dizer que isso é. Desculpe, são gigabytes de informação? Sim, literalmente gigabytes de texto e números. Sim. E então você tem que empregar pessoas para ler isto. O que aconteceu? Ok. Desculpem, pessoal. Tivemos apenas um pequeno problema ali. Tudo bem, estamos de volta para isso. Sim, precisaremos de apenas um momento para nos preparar para esta tomada de perto aqui. Sabem o que aconteceu? Televisão ao vivo, pessoal, tudo bem. É ao vivo, sim. Então vire isso para a câmera. Aí está ótimo. Ai, desculpe. Acabei de ver alguém perguntando isso. A página do Museu Connections. Você pode ir para o youtube.com/Connections Museum e deve haver um link para o Twitter na página sobre, eu presumo. Quase certamente não me lembro. Mas se você pesquisar o Twitter no Google, provavelmente poderá encontrá-lo. Sim, tente Twitter mais Museu Connections. Também vai encontrar. Ok, tudo bem então. Excelente. Ok, então vamos fazer. Temos uma tomada próxima dessa coisa. Agora estamos prontos. Ok, ótimo. Vire isso ali. Ok. E então temos uma pequena luz indicadora de neon ali. Ok, sim. Então tem essa lâmpada indicadora de neon para dizer que está ligado. Ok. E tem uma coisa parecida com um tubo Nixie. E não sei se é um tubo Nixie de verdade. É feito pela Burroughs, mas é o melhor. Parece um pouco diferente do que muitas pessoas estão familiarizadas. Certo. Então tem um tubo Nixie de Burroughs aqui. E então você tem isso. Esta placa, certo, com estes metais suspeitosamente organizados. Eu não gosto deles. Eu sinto que esta é a organização do Dharma. É muito estranho. E então temos uma caneta, que é conectada. É apenas um metal. Isso é uma ponta de multímetro. Sim, verdade. É literalmente, eu poderia dizer sim. Então é isso que eu amo sobre isso. Porque usamos essas pontas todos os dias no museu. Então, como esta foi uma invenção dos laboratórios Dell, tipo 3. Eles apenas usaram o que tinham para fazer funcionar, é claro. Certo? Ou certo? Então, em vez de fazer os operadores escreverem as coisas no papel, eles podem escrever nessa placa. Que as codificariam em dígitos legíveis por máquina. Isso é uma estenografia? Basicamente sim. Então, se a Astrid escreve um número, tipo, escreve um 9 ou 7, tanto faz. O tubo acende com os dígitos que Astrid. Eles precisam ver isso. Assim eu não vou deixar isso acontecer. Oh meu Deus, sério. Sério? Não acredito. Eu pensei que você teria que fazer a coisa da estenografia. Eu pensei que você teria que, tipo, fazer algo estranho. Eu não percebi que ele iria literalmente reconhecer natural. Então este é o alfabeto. Ok. Câmera 2. Vamos entrar aqui. Olha ali para isto. Lá vamos nós. Então sim, ele tem. Sim. Você deve escrever números reais nele. Mas ao mesmo tempo. Você tem que ter certeza de cruzar os segmentos de metal específicos. Sim, você tem que ter certeza. Eu vejo eles meio curvados. Eles inclinaram um pouco. Mas também notei que não é reto. Você acha que é inclinado de propósito? Ele foi projetado para ser natural para escrever. Certo, porque você não vai ficar perfeitamente quadrado em relação à coisa. Você vai chegar nele de um ângulo. Certo, certo. Então, uau. Então eu posso escrever um 3, por exemplo. Ok, sim, desculpe. Vamos voltar a isso. Vamos dar uma olhada. Eu pressiono esta tecla para limpar o número. Uau! Então isso está usando... Desculpe, está usando transistores ou não? Não, isso está cheio de relés. Podemos ver isso? Tipo, ações.
Temos, desculpe. Provavelmente temos 10 minutos. Acha que podemos abrir isso? 4 parafusos. Vemos os relés? Sim. Vamos para a tela de pausa por um segundo. E pessoal, voltaremos em um momento e abriremos essa coisa. Ok, preparem-se. Sim. Ok. Então, na verdade, vamos prosseguir e desmontar isso aqui na tela. Podemos diminuir o zoom um pouco ali e ver se conseguimos girar isso? Tudo bem. E então há voltagens perigosas lá dentro. Sim, há cerca de 300 volts aqui dentro, você sabe? Eu não sei. Pode ser você. Não vamos levar choque porque somos cuidadosos. Sou profissional. E na verdade eu queria perguntar, na verdade me desculpe. Sim, você pode continuar. Eu queria perguntar sobre a placa. A placa está usando uma voltagem razoável ou é alta voltagem ali? Ah, eu acredito. Alta voltagem aqui, mas não está em uma corrente alta o suficiente para importar. Definitivamente, estou fechando o circuito agora. Ok, adorável. Já pensou se você tivesse morrido aqui ao vivo? Sim, isso seria muito estranho. Teríamos uma filmagem disso. Ok, então vamos entrar neste pacote de relés aqui. Vamos entrar super apertados lá. Tudo bem. É assim que funciona, certo? Cada vez que você toca na placa. Desculpe, podemos mover para a esquerda só um pouco para que possamos ver? Cada vez que você toca em um dos elementos na placa com a caneta, o relé apropriado dentro fecha. É difícil de ver. É possível girar um pouco mais para que possamos, tipo, se inclinarmos mais para cima, podemos ver. Pode ser difícil de ver. Sim, então, é só escrever o número. Mas basicamente você tem, são 5 relés. 5. 5 relés, e essa é a máquina inteira. Essa é a máquina inteira. Eles são conectados de tal forma que qualquer dígito de 0 a 9 pode ser expresso por alguma combinação desses 5 relés. Desculpe, Astrid. Podemos colocar seu microfone aí para que possamos ouvir esses relés muito bem e desenhar alguns números bem rápido. Excelente. Então você percebeu que estou trapaceando, porque você não precisa realmente desenhar os números na ordem, certo? Então você poderia estenografá-lo, tipo, tocar, 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 tocar. Então se um 3 é, você sabe, se um 3 tem esse formato, e se invertermos isso bem rápido. Se um 3 é, você sabe, o formato normal que esperaríamos que fosse um 3, não há razão para que você não possa fazer isso ao contrário, ok? Porque não importa. Não é inteligente o suficiente para importar a ordem em que os circuitos são fechados, desde que todos estejam fechados. Ou você pode até toca, 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 toca no topo. Temos um 3. Temos um 3. Tudo bem, vamos voltar com a câmera. Uau, isso é, sabe? Eu sabia que você ia. Você me disse o que estava trazendo, mas apenas vagamente. Certo? Você descreveu. E eu fiquei tipo, não pode ser isso que isso significa. Reconhecimento de caligrafia de 1957. É mesmo? Uau, uau. Sim, isso é único. Como absolutamente regularmente quando estamos conversando. Porque eu fui ao museu algumas vezes, tivemos algumas conversas regularmente. Quando estamos conversando, você me conta sobre coisas que eu nunca soube que existiam. E eu digo, bem, isso está à frente de seu tempo. Mas mesmo que essa coisa seja tão simples que eu poderia construí-la, esses feixes de fios são um programa. Absolutamente. Isso é lógica. Você construiu a lógica com nada mais do que 6 ou 7 feixes de fios conectados de uma forma interessante. É basicamente um organismo. Você pega uma função simples, sabe, muito básica, e junta e ela se torna algo mais do que deveria ser. A outra razão pela qual eu gosto dessa coisa é que, tipo, não é o propósito pretendido, mas eu a adoro como um auxílio educacional. Porque ela mostra a você, para alguém que não está familiarizado com engenharia de relés a esse ponto. Ela mostra que ao conectar relés de uma certa forma, você pode fazer isso. Você pode fazer um programa de computador e, tipo, sim, é simples. Este é um programa bem rudimentar, mas nós, essencialmente, com 5 relés e um monte de fios, você reconheceu dígitos, o que é incrível. Eu adoro a ideia de programas e formatos que normalmente não reconhecemos. Um dos meus favoritos são as chaves seletoras.
Clique, 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 clique. Eles contêm um programa. Com uma coisinha em uma trilha. Não posso ilustrar isso completamente no momento, mas você provavelmente procura uma imagem de como uma chave seletora funciona. Um botão de pressão de alternância funciona dentro de um seguidor com mola, um dedo como este, que tem uma mola empurrando na parte de trás e tem um pequeno trilho embaixo. Quando você aperta o botão, esse dedo vai para frente e desce sobre uma pequena borda. E quando você solta, ele puxa para trás e pega. Quando você empurra para frente novamente, empurra para frente e cai em outra saliência, e isso permite que ele volte ao início. E então, para algo que não tem nada parecido com o que consideraríamos componentes ativos, algo é literalmente nada mais do que essencialmente um clipe de papel e uma mola. É capaz de implementar lógica de negócios. É um dispositivo inteligente. Um dispositivo inteligente, ele transforma uma entrada muito simples. Você faz a mesma coisa repetidamente, ele transforma em um comportamento diferente. Ele conta até 2. É um contador binário. Quando você puxou isso pela primeira vez, pensei que tinha um Decatron nele por um momento. Eu sei. Se você tiver algo com um Decatron, você pode exibir? Bem, você provavelmente tem. Se você não tiver, Tron tem. Tron deve tem. Sim, a calculadora dos anos 1960 definitivamente tem isso. Sim, porque eu não acho que temos Decatrons em nosso equipamento de computação. Nós realmente não temos muitas válvulas, são principalmente relés no museu. Sim, porque as válvulas eram. Eu não acho que a companhia telefônica usava válvulas para nada além de amplificação. Isso é. Eles as usavam em todo lugar, mas não confiavam nelas. Eles usavam de forma suspeita. O que é justo, porque elas quebravam naturalmente, elas se desgastavam. Então, uma das perguntas que recebemos muito é quantas válvulas essa máquina de computação tem? Eu tenho tipo 3, 5, ou na ordem de menos de 50. Está na casa das dezenas. E é porque o objetivo principal do Switch, um dos objetivos principais do design de Switch, era níveis absurdos de confiabilidade. Certo. E você não poderia introduzir um elemento em sua máquina de Switch que precisaria ser substituído uma vez a cada 3 semanas. Ou uma vez por mês. É só se você tiver 1000 válvulas e cada uma delas durar 6 meses. Então você está substituindo, vamos ver, 1000 dividido por 6. Então algumas centenas por mês, certo? Sim, não é razoável. Certo? E você tem que encontrar algumas centenas de válvulas quebradas por mês porque elas são distribuídas aleatoriamente. Não é como se você simplesmente as varresse e as substituísse de acordo com uma programação. Se você tem um relé, você pode testar se o relé está funcionando clicando, colocando voltagem nele. Mas como você testa uma válvula? Você tem que retirá-la, colocá-la em um testador. São todas essas agulhas, uma por uma. Isso não é bom. É bem aí que está tudo. É analógico. E os relés são digitais. Bem, eles são binários, são booleanos. Eles são booleanos. E eles desenvolveram a arte do relé a tal ponto que podiam literalmente operar, sem brincadeira, até 40 milhões de vezes, sem uma falha ou necessidade de reajuste. Porque você ainda tem alguns que funcionam há um século. Sim, Muitos desses relés foram projetados para uma vida útil de bilhões de operações. Sim, e temos outra pessoa perguntando se você tem um canal no YouTube. Sim, youtube.com/Connections Museum. isso mesmo. Connections Museum, sim, você pode vê-los lá. Encontre o Twitter deles, tem muito mais informações sobre telefones. Estamos terminando, mas sabe de uma coisa? Acabei de ouvir a porta se abrir. Alguém está aqui. Alguém entrou, excelente, ok. Bem, nesse caso, pensei que teríamos que ganhar tempo, mas parece que em vez disso, teremos que nos separar neste momento. Muito obrigado. Isso foi muito mais legal do que eu estava preparado. O que posso falar sobre meus primeiros convidados do dia? Se isso definir o tom, então será um ótimo dia. Com certeza. Obrigado por nos receber. Com certeza obrigado, Astrid, obrigado, Sarah. Vamos fazer um intervalo agora por alguns minutos. Pode ser 10 ou 15. Temos uma outra tomada. Câmera 3, estou fazendo minha outra cena. Vamos fazer um intervalo aqui por alguns minutos enquanto preparo nosso próximo convidado. Mas podemos demorar um pouco mais. Pode ser 10 ou 15 porque estamos um pouco nervosos no dia da estreia. Aparentemente precisamos arrumar o cenário, mas vejo que cerca de 600 pessoas estão aqui. Então é um pouco melhor do que as 20 com as quais eu estava preocupado. Muito obrigado a todos por terem vindo, e faremos isso pelas próximas 7 horas ou mais. Então, fiquem por aqui e retornaremos em breve.